Muito bom dia, saudações. Estamos tendo uma tutoria especial hoje na Escola de Ensino Médio Dite Freitas, com uma turma espelho, uma turma incrível, o terceiro ano 03. O Ruhu é terceirão. Estamos com a linda aluna Laura e estamos também com o lindo aluno e querido aluno Laércio. Nós vamos iniciar o processo que fala da grande crise de 1929. Crise essa que inicia-se logo após o processo de término da Revolução Russa e também da Primeira Guerra Mundial. Mas como assim, professor? Não conseguimos compreender? A crise aconteceu em 1929, mas o processo de Primeira Guerra Mundial acaba em 1918 e o da Revolução Russa acaba em 1917. O que o senhor está querendo dizer com isso? Se você quer botar até uns anos a mais, professor, a gente aceita, porque a União Soviética vai se formar em 1922. Então eu explico. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos realmente se transformam na nação mais poderosa do planeta. Minimiza-se muito a força da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da própria República Francesa, que apesar de terem grandes colônias na África, na Ásia, na Oceania e na América, perdem muito do seu poderio devido às dívidas de guerra. Mas, ora, professor, não entendemos ainda. O senhor disse para nós, em outros momentos, que o próprio processo da assinatura do Tratado de Versalhes fez com que a Alemanha pagasse as dívidas da guerra. Isso não impede que os países que foram vitoriosos tenham saído derrotados no quadro humano e no quadro também físico e social. As estruturas urbanas da França, da Inglaterra e dos países europeus, porque a Primeira Guerra foi uma guerra essencialmente europeia, entraram em processo quase que de colapso, de falência. Mas um país que não participou ativamente da guerra, mas que enviou soldados, enviou tropas, auxiliou a Tríplice Entente, esse país, Estados Unidos da América, começa um processo de desenvolvimento muito amplo. E esse processo de desenvolvimento amplo, Laura, Laércio e todos aqueles que assistem às minhas aulas pelo canal do YouTube do professor João Batista Monteiro de Souza devem lembrar de um detalhe. Nós estamos processando, abordando a relevância e a importância de um país que se transformou no país mais importante, com a moeda mais pesada e talvez não mais valiosa, mas mais comercializada do planeta, os Estados Unidos da América. Em 1918, no término da Primeira Guerra Mundial, este país ele já estava com um produto interno bruto extremamente avançado e sua avant-garde financeira fazia com que todos ficassem totalmente absortos. Na região de Detroit, na região do Lago Michigan, dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, um homem chamado Henry Ford começa a se mostrar como o maior empresário do ramo automobilístico. Iniciada no início do século XX, as empresas Ford, a Ford Motors Company, que hoje passa por problemas e, ao mesmo tempo, por uma reformulação mundial, está se mostrando como uma das maiores empresas daquela era, naquele momento atual. Um detalhe interessante, foi tão importante o desenvolvimento industrial das empresas Ford, que dentro da Revolução Industrial, que dentro do desenvolvimento econômico e dos estudos de economia internacional, existe até uma simbologia técnica abordada, o Fordismo, que é estudado tanto em história quanto em economia ou matemática financeira. O Fordismo foi um período da história que toma como base o desenvolvimento industrial das indústrias Ford e o seu modo de produção. Curiosamente, aqui no Brasil, Henry Ford compra um grande território na região do Pará e lá ele constrói uma cidade chamada Fordlândia. Se vocês pesquisarem na internet ou mesmo em livros,
Fordlândia é uma cidade fantasma. Ford comprou essa cidade, ou melhor, este terreno enorme, onde ele construiu uma cidade industrial, no meio da floresta equatorial brasileira, na Amazônia, para produzir em série, para produzir em grande quantidade seringueiras, para a sua produção de pneumáticos, de pneus. Como uma grande praga assolou a produção das seringueiras, eu gostaria de alavancar para vocês e de evidenciar que Fordlândia foi abandonada e eles levaram para a Malásia as mudas e começaram a produzir lá em série e em quantidade necessária para a produção tanto da Ford como da General Motors, da Chrysler e de outras empresas americanas ou estrangeiras europeias que eram produtoras automobilísticas. Ponto. Nós falamos de um quesito importante. Os Estados Unidos estavam se transformando na nação mais rica e poderosa. Então, eu digo para vocês, quando eu vejo o Laércio usando uma camiseta, quando eu vejo o Laércio utilizando um boné, ou mesmo um tênis de marca específica, usando um relógio de marca específica, muitos das quais a gente pode observar, ele usa um tênis da Nike, um relógio também da Nike, digital ou não, eu consigo compreender o seguinte: ele, a Laura, eu, nós buscamos o American Way of Life, o jeito americano de viver, com o nosso iPhone, que é um celular patenteado e estandardizado pela Apple, do falecido Steve Jobs, cujo design ele foi feito na Califórnia, gostando de beber a famosa bebida de Atlanta, a Coca-Cola, gostando de degustar um bom Big Mac, nós buscamos sim o American Way of Life. Muitos de nós temos veículos da marca Chevrolet, da marca Ford ou mesmo da marca Chrysler. Alguns de nós temos motocicletas da Harley Davidson. Isso tudo simboliza hoje um pouco desse jeito americano. Usar o tênis da Nike ou da All Star, mesmo a Nike tendo sua principal área de fabricação na China, é buscar um pouco do jeito americano. As mulheres, os homens, na década de 20, andavam nos Fordinhos, aqueles calhambeques. O homem muito bem vestido, com um terno muito bem alinhado. Eles faziam suas casas no subúrbio. E subúrbio é área fora do centro. Suburb, abaixo, fora do centro da cidade. Não era uma área pobre, como muitas vezes a gente associa em geografia. Fazendo suas casas no subúrbio, eles tinham que ir trabalhar nas áreas centrais ou nas indústrias. Os homens de chapéu, terno alinhado, muito bem arrumados, imaginem, década de 20. As mulheres com lindos vestidos e crianças felizes e saltitantes. Essa era a linha e o ideal do jeito americano de viver. É óbvio que essa época dos Estados Unidos ela é classificada ainda como uma época muito triste pelo racismo exacerbado, pela perseguição racial contra os nossos irmãos negros. Ainda existia uma avante da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, vocês já estudaram ano passado, foi um organismo paralelo criado nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, uma organização que tinha como ideia principal vincular o poder branco, uma organização racista que perseguia, infelizmente, os negros. E quando tu pintava o jeito americano, tu pintava um homem de cabelos escuros, uma mulher loura e crianças felizes, geralmente um casal, dentro de um carro, dirigindo como se estivessem numa autoestrada felizes, e atrás um outdoor dizendo "This is the way", este é o caminho, e embaixo American Way of Life, o jeito americano de viver. As casas americanas já começaram a ser modernizadas, energia elétrica, máquinas de lavar, aspiradores de pó, e mesmo um aparelho caro começou a ser instalado já no final dos anos 20, início dos anos 30, já até dentro do período da Grande Depressão, da crise. Eram aparelhos que custavam o preço de um automóvel e tinham uma tela do tamanho de um celular. Eu estou falando das televisões.
O rádio começou a ficar como sendo uma grande coqueluche normal. Eles botaram um aquecimento nas casas, lembre, nos Estados Unidos é tudo muito frio. E os anos 20 iam lindos, dourados, maravilhosos, o mundo estava feliz, não tinha guerra. Nesse meio tempo, tinha um tal de Adolf, lá na Alemanha, que a gente vai falar muito depois. Estão me ouvindo, pessoal? Só deem um joinha se está tudo ok. Por favor? Estão me ouvindo claramente? Ótimo, obrigado. Mas eu não vou entrar no mérito da questão das doutrinas fascistas agora. Tudo estava indo maravilhosamente bem, tudo estava se organizando de maneira incrível, a produção agrícola no mundo magnânima, tempos perfeitos, não tinha El Ninho, não tinha Laninha, não tinham vendavais, chuvaradas, pragas. Imaginem, tudo correndo perfeitamente bem. Esses são pontos que eu gostaria de estar aqui a ressaltar para vocês. E, de repente, em 1929, em outubro, a agricultura estava tão perfeita que eles estavam com super excedente. A indústria estava tão perfeita que estava com super excedente. Mas, quando nós temos um super excedente, nós também temos um motivo para nos preocupar. Por quê? Porque se nós temos um super excedente, pessoal, nós corremos o risco, e o risco grande, prestem atenção nisso, de ter um colapso. Porque se eu tenho uma oferta muito grande, eu vou ter uma procura diminuta. Ou seja, se eu tenho 1.000 tênis da Nike para vender para o Laércio, eu não vou cobrar o mesmo preço caso eu tivesse apenas 2 tênis da Nike exclusivos. O preço começou a diminuir. Com a diminuição da procura, o aumento da oferta, as empresas elas começaram a ter uma perda no valor das ações. Em outubro de 1929, num dia conhecido como Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York sofre um crack, sofre um crash. Isso eu gostaria de lembrar para cada um de vocês. E o crack da Bolsa de Valores de Nova York, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, tá tudo bem, gente? Estão ouvindo? Travou um pouco? Alô, alô, alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Travou? Daí Beleza. tá travando. Peraí, eu vou pausar então aqui. Tá travando?